Você já se sentiu cercado de gente e mesmo assim completamente sozinho? Neste vídeo, você vai descobrir como Jesus pode te ensinar a se livrar da solidão de um jeito tão profundo que ela nunca mais vai dominar o seu coração. Aqui, você não vai encontrar respostas rasas, mas caminhos reais de cura, comunhão e sentido para a sua vida. Fica comigo até o final, porque o que será revelado aqui pode transformar sua forma de viver. E como uma forma de gratidão e cuidado para quem também precisa receber essa transformação de Deus, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Isso ajuda não só a fortalecer essa comunidade de fé, mas também a fazer essa palavra chegar a quem mais precisa ouvir hoje. Juntos podemos espalhar luz. Amém? Há momentos na vida em que, mesmo cercados de gente, sentimos um vazio estranho. O silêncio não vem de fora, vem de dentro. É como se algo essencial estivesse ausente e a alma percebesse isso antes de nós. A solidão, nesse caso, não é a falta de companhia física, mas a ausência de uma conexão verdadeira, não com os outros, mas com aquilo que sustenta nosso espírito. A presença que preenche não é aquela que apenas ocupa espaço, mas a que habita de forma viva e silenciosa dentro de nós. Muitas vezes nos enganamos, achando que resolveremos esse vazio com mais pessoas ao redor, mais compromissos, mais distrações, mas o coração continua inquieto. Ele sabe que está buscando algo que não se encontra em multidões. É aí que Jesus se revela como presença, não como conceito. Como alguém que não chega apenas quando tudo desaba, mas que sempre esteve ali, esperando ser notado, acolhido, escutado. A presença dele não se impõe, ela permanece. Jesus não está apenas ao nosso lado quando as coisas apertam. Ele está em nós quando tudo parece desmoronar por dentro. Ele não precisa falar alto para ser percebido. Às vezes, é no silêncio mais profundo que sentimos com mais intensidade a sua presença. E ao contrário do que pensamos, não é um silêncio vazio, é um silêncio habitado. Um silêncio onde a alma repousa e encontra sentido. Onde a presença dele nos lembra que não fomos esquecidos nem ignorados. Apenas precisamos aprender a escutar com o coração. O mundo nos acostumou a valorizar o que é barulhento, o que chama a atenção, o que preenche nossos dias com agitação. Mas há um lugar onde a verdadeira presença se manifesta, no íntimo. No momento em que o barulho acaba e tudo o que resta somos nós e aquilo que cremos. É nesse espaço sagrado que Jesus se faz presente. Não como uma ideia, mas como alguém real. Não como alguém que vem e vai, mas como alguém que habita. Ele é a presença constante que não depende de lugar, hora ou circunstância. Talvez você tenha vivido fases em que sentiu que ninguém te entendia, que sua dor era invisível, que suas lutas eram ignoradas. Talvez tenha se perguntado por que tanta gente ao redor e, mesmo assim, um sentimento de vazio tão profundo dentro. A resposta pode não estar na quantidade de pessoas ao seu redor, mas na falta de uma conexão que realmente preenche. E Jesus é essa conexão. Não para resolver todos os seus problemas num passe de mágica, mas para atravessar com você cada estação da vida. Ele caminha junto quando todos se afastam. Ele sustenta quando as forças acabam. E ele fala com suavidade quando tudo que o mundo oferece é ruído. Com ele, a solidão perde sua força. Não porque as dificuldades desaparecem, mas porque algo dentro de você começa a florescer. Uma certeza tranquila, um consolo silencioso, uma sensação de que você é visto, amado e acompanhado, mesmo quando tudo ao redor parece deserto. A presença de Jesus não substitui pessoas, mas cura o que nenhuma presença humana consegue curar. Ela restaura o que foi quebrado por ausências, silêncios e abandonos. E mais do que isso, ensina que é possível viver em paz consigo mesmo, mesmo quando o mundo parece longe.
Você não precisa de plateias para sentir-se acolhido. Não precisa de palavras elaboradas para ser compreendido. Tudo o que seu coração precisa é dessa presença que não se impõe, mas transforma, que não exige, mas sustenta. Jesus é o lugar onde sua alma pode descansar sem medo. Nele, você aprende que estar sozinho nem sempre significa estar só, e que estar com ele é mais que companhia. É alívio, é direção, é vida. Se você ainda está tentando preencher o vazio com vozes externas, talvez seja a hora de silenciar e perceber a voz que já está dentro. Uma voz que não te julga, mas te entende. Que não te pressiona, mas te acolhe. Que não te abandona, mesmo quando você sente que não merece ser amado. A presença de Jesus não é um prêmio por boas atitudes. É um presente de graça. E quando você se abre para isso, começa a perceber que nunca esteve realmente só. Só não estava ouvindo com o coração. Essa presença é constante, é fiel, é paciente. E espera o tempo que for necessário até que você decida abrir o coração para ela. Não como um ritual religioso, mas como alguém que aceita o convite de ser amado de forma completa. Quando você entende isso, não há mais vazio que assuste, nem silêncio que apavore, porque você sabe que mesmo em meio ao nada, ele está lá. E isso é tudo. Se você quer que Deus esteja presente na sua vida daqui em diante, deixe aqui nos comentários. Eu aceito a sua presença, Senhor. Você terá a oportunidade de expressar e compartilhar a sua fé nele e inspira outras pessoas que façam o mesmo diante de Deus. Há uma dor que não grita, mas pesa. Um incômodo silencioso que vai se instalando devagar dentro da alma. A sensação de estar longe de si mesmo, de não saber mais quem se é de verdade. É estranho, mas acontece. Você começa a se olhar no espelho e não se reconhecer. As reações, os pensamentos, as escolhas, tudo parece fora do lugar. É como se, em algum ponto da jornada, você tivesse se afastado de quem realmente era e nem percebeu. Essa desconexão interior é uma das raízes mais profundas da solidão, porque mesmo com pessoas por perto, algo essencial parece faltar. Você até tenta se encaixar, tenta agradar, tenta moldar seu comportamento para ser aceito, mas quanto mais faz isso, mais se perde. E com o tempo, começa a carregar o fardo de uma existência que não reflete mais a verdade da sua essência. E o coração sabe. Ele sente quando está tentando ser o que não é. Mas há uma voz suave que te chama de volta. Uma voz que não acusa, não exige, não aponta erros. Uma voz que acolhe, que lembra quem você é, que te convida a se reencontrar não pelas suas conquistas, aparência ou aceitação dos outros, mas por algo maior, por um amor que te formou com intenção e conhece até as partes que você esconde. Essa voz é a de Jesus. E quando você começa a escutá-la, algo muda profundamente dentro de você. Jesus não te chama para ser mais um na multidão, nem para se encaixar em moldes que sufocam sua verdade. Ele te chama para voltar ao centro da sua identidade, para lembrar que você é amado antes de fazer qualquer coisa certa, que você é conhecido não apenas pelo que mostra, mas também pelo que tenta esconder, e que ainda assim é aceito. Quando essa verdade entra, ela liberta. Aos olhos dele, você não é um projeto inacabado. Você é uma obra em processo, mas já amada por inteiro. É nesse amor que sua alma começa a respirar de novo. Não por causa do desempenho, não por causa da aparência, mas porque finalmente se permite ser você mesmo. E isso traz alívio. Porque quando você se vê como ele te vê, começa a se acolher com mais gentileza. E nesse processo, a solidão vai se dissolvendo. O reencontro com sua identidade em Cristo não acontece de uma vez. É um processo de descoberta, um desmanchar de máscaras, um deixar de lado as versões que você construiu para sobreviver. Jesus não quer que você viva tentando merecer amor. Ele quer que você saiba que já é amado,
E quando essa consciência se torna viva em você, uma paz profunda começa a tomar espaço no lugar da dor que a solidão deixou. Você já reparou como é fácil se perder tentando ser o que o mundo espera? Como a busca por aprovação, por validação, por elogios, acaba nos afastando do que somos em essência. Mas Jesus vai na contramão disso. Ele não te pede uma performance, ele te convida para um retorno. Um retorno ao centro, à sua origem, ao amor que te criou. Quando você aceita esse convite, descobre que não precisa mais se esforçar para ser visto, porque já é. Muitas vezes, a dor de não se sentir suficiente nasce de olhares que nos medem com padrões distorcidos. Mas Jesus te olha com amor limpo. Ele te vê além das falhas, além dos erros, além da bagagem. Ele te vê inteiro. E quando você começa a olhar para si mesmo com esse mesmo olhar, começa a curar partes suas que estavam esquecidas. A solidão não resiste à luz da verdade. E a verdade é que você pertence. Reencontrar sua identidade em Cristo é como voltar para casa. Uma casa onde não há cobrança, mas acolhimento. Onde não há comparação, mas propósito. Onde não há medo de ser rejeitado, porque o amor que te sustenta é firme, constante e inabalável. E quando você se ancora nessa verdade, as vozes que diziam que você precisava mudar para ser amado perdem o poder. Porque agora você sabe quem é. Não importa o quanto você tenha se afastado de si. Não importa quanto tempo tenha passado se moldando para caber nos espaços dos outros. Você ainda pode voltar, ainda pode se reencontrar, ainda pode se olhar com os olhos de quem foi formado com amor e por amor. Jesus te chama de volta para isso, para esse lugar de identidade, de pertencimento, de verdade. E quando você aceita esse chamado, não caminha mais sozinho. Porque quem reencontra a própria identidade, reencontra também a presença que nunca o deixou. Se essa mensagem está tocando o seu coração, comenta aqui com uma palavra que represente sua fé hoje. E se você está sentindo esse abraço de Deus através dessa reflexão, deixa seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa verdade. Há momentos em que o silêncio se instala como se o mundo inteiro tivesse apertado o botão de pausa. As vozes somem, os barulhos do dia a dia perdem força e tudo o que se ouve é o próprio respirar. Para alguns, isso é descanso, para outros, é angústia. Porque o silêncio pode parecer vazio demais quando o coração está inquieto, quando a alma está machucada, quando a solidão começa a falar mais alto do que a esperança. Mas o que poucos percebem é que o silêncio não é necessariamente ausência. Às vezes, é exatamente nele que as maiores presenças se revelam, porque há um tipo de silêncio que não é mudo, é sagrado. Um silêncio que não oprime, mas convida. Um silêncio que não afasta, mas aproxima. E Jesus sabe usar esse tipo de silêncio como ninguém. Ele transforma o que parece vazio em espaço fértil para encontros profundos. Há silêncios que falam mais do que 1000 palavras. Há silêncios que tocam em lugares da alma onde os sons humanos jamais alcançariam. É nesse lugar secreto, onde o barulho do mundo não entra, que o coração começa a escutar de verdade. Não escutar com os ouvidos, mas com o espírito. É ali que a voz suave de Deus se faz presente. Não gritando, não impondo, mas sussurrando verdades que transformam. Muitas vezes confundimos o silêncio com abandono. Achamos que, se ninguém fala conosco, se não há respostas rápidas, se tudo parece quieto, é porque estamos sozinhos. Mas a comunhão mais profunda acontece quando aprendemos a estar com Deus, mesmo sem palavras. Quando nos permitimos apenas estar na presença dele, sem pressa, sem roteiro, sem controle, quando entregamos o coração e descansamos nele, mesmo sem entender tudo. A solidão é vencida quando transformamos o silêncio em oração.
Não aquela oração feita de frases ensaiadas, mas a que nasce do olhar, do choro, do pensamento não dito. A oração que acontece no silêncio da alma, onde as palavras humanas já não alcançam. Ali, Deus escuta, porque Ele não precisa de som para entender o que se passa dentro de nós. Ele apenas precisa que estejamos dispostos a encontrá-lo onde ninguém mais pode ir. Alguns momentos da vida vão parecer longos demais, vazios demais, silenciosos demais. Mas não se engane, o silêncio não é sempre castigo. Às vezes é preparo, às vezes é consolo, às vezes é Deus te ensinando a ouvir com o coração. Ele retira o barulho externo para que você perceba o que está acontecendo dentro, para que você entenda que nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas respostas chegam pela comunhão, pela constância, pela confiança. Aprender a habitar o silêncio com Deus é um dos exercícios mais profundos da fé, porque exige entrega, exige deixar o controle. Exige aceitar que nem sempre vamos ouvir com os ouvidos o que o coração já está sendo convidado a perceber. E nesse aprendizado, começamos a perceber que o silêncio não é distância, é proximidade. É um convite para estar inteiro, para ouvir o que só se ouve no íntimo, para perceber que Ele está ali, mesmo quando tudo parece calado. Quantas vezes tentamos preencher o silêncio com qualquer coisa só para não sentirmos esse peso? Ligamos a TV, colocamos música, saímos de casa, nos distraímos. Mas no fundo, a alma continua pedindo um tipo de presença que não se resolve com barulho. O silêncio, quando vivido com Deus, cura, porque Ele transforma aquele espaço vazio em lugar de comunhão, em espaço sagrado, em ponto de encontro. Jesus não tem medo do silêncio. Ele sabe que é ali que muito do que é eterno começa a nascer. E quando você começa a experimentar isso, descobre que o silêncio pode ser seu aliado. Ele deixa de ser abismo e passa a ser ponte. Ponte entre você e aquele que te conhece por inteiro. Ponte entre a confusão interior e a paz que não depende de circunstâncias. Ponte entre o cansaço e o consolo. Não é fácil encarar o silêncio quando a alma está ferida, mas é justamente ali que você pode encontrar um tipo de cura que nenhuma palavra humana oferece. Uma cura que vem da presença, da certeza de que, mesmo quando tudo está quieto, Deus não está distante. Ele está mais perto do que nunca, esperando que você pare de correr, de falar, de se distrair e apenas esteja. Há algo precioso em aprender a descansar no silêncio, não como quem se resigna, mas como quem confia. Porque o silêncio não anula a presença de Deus. Muitas vezes é onde ela se revela com mais profundidade. E quando essa comunhão começa a acontecer, a solidão vai se desfazendo. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você foi transformado no meio delas. Agora é com você. Se essa mensagem está falando com seu coração, comenta aqui. Eu creio que o Senhor está comigo mesmo quando estou em silêncio. A sua atitude de fé demonstra que Deus é seu único e suficiente amigo diante dos seus momentos de silêncio. E isso é poderoso diante dele. Tem dias em que a alma simplesmente pesa, não por causa do que se vê, mas pelo que se sente e não se diz. É um peso sutil, silencioso, mas constante. Aquele tipo de sentimento que vai se acumulando por dentro, empilhando angústias não resolvidas, dores não verbalizadas, lágrimas que a gente aprendeu a esconder. E quando isso tudo se junta, o mundo pode estar cheio de vozes, mas por dentro o coração se sente sozinho. É como se ninguém de fato percebesse o que se passa no mais íntimo de você. Mas há um ensinamento profundo e libertador que Jesus deixa, e ele começa justamente por esse ponto. Você não precisa guardar tudo sozinho. Não foi feito para isso. Não precisa parecer forte o tempo todo. Não precisa fingir que está tudo bem só para ser aceito. Porque o verdadeiro alívio não vem quando a dor passa,
Ele começa quando você decide parar de carregá-la sozinho. Há um lugar onde a entrega emocional não é sinal de fraqueza, mas de fé. Onde chorar não é vergonha, mas conexão. Onde ser sincero com o que se sente é o primeiro passo para se sentir inteiro novamente. Esse lugar é o coração de Deus. E quando você se permite acessar esse lugar com tudo o que você é, suas falhas, suas dúvidas, suas fraquezas, suas saudades, algo começa a mudar. A dor compartilhada com ele não desaparece como mágica, mas ela se transforma. Ela começa a ser entendida, acolhida, ressignificada. Porque Jesus não pede que você esconda o que sente. Pelo contrário, ele te chama para entregar tudo o que está dentro. Cada sentimento confuso, cada decepção, cada medo escondido. Ele conhece antes mesmo que você consiga colocar em palavras. E ainda assim, ele espera você soltar. Muitos vivem aprisionados em solidão. Não porque estão sozinhos, mas porque nunca aprenderam a se permitir ser vulneráveis. Acham que se abrirem a dor vai piorar, que se falarem sobre o que sentem vão perder o controle. Mas é exatamente o contrário. A entrega é o caminho para o alívio. E é nessa entrega que a solidão começa a derreter. É diferente quando você entende que existe alguém que escuta não só o que você fala, mas o que você ainda não conseguiu dizer. Alguém que não se espanta com a sua dor, que não julga seus processos, que não se apressa em te cobrar cura, mas caminha com você até que o coração encontre paz. Jesus é esse alguém. Ele não exige uma performance emocional perfeita. Ele não quer que você se esconda atrás de um sorriso quando tudo está desmoronando por dentro. Quando você para de resistir e começa a entregar, algo muda. A entrega emocional diante dele cria um espaço seguro dentro de você. Um lugar onde você pode existir sem máscaras, sem pressa, sem medo. E é nesse espaço que a comunhão verdadeira acontece. Porque onde há aceitação, a solidão não consegue permanecer. Onde há escuta, o silêncio não pesa. Onde há presença real, o vazio começa a se preencher. E talvez seja isso que a sua alma está pedindo. Não uma resposta, mas um alívio. Não uma solução imediata, mas um abraço que acolhe a dor até que ela cicatrize. E esse abraço, mesmo invisível, é o mais real que existe. Ele vem quando você deixa de lutar contra o que sente e começa a confiar que existe um lugar onde tudo isso pode ser acolhido. Jesus não tem medo da sua dor. Ele não se afasta da sua confusão emocional. Ele se aproxima. Ele se senta ao seu lado e espera que você confie. Ele não se cansa da sua instabilidade, dos seus altos e baixos, porque o amor dele não depende da sua constância. Ele te ama mesmo nos dias em que você se perde de si. E é esse amor que aos poucos vai te devolvendo para você mesmo. Não é fácil soltar, não é fácil entregar o que machuca. Mas quando você começa a fazer isso diante de quem não te rejeita, começa a experimentar cura de verdade, porque a aceitação dele cura os buracos deixados pela rejeição dos outros. A escuta dele preenche os silêncios em que você tanto gritou por dentro, e a companhia dele transforma o deserto em lugar de encontro. Você nunca esteve só, mas talvez tenha carregado coisas demais sozinho por tempo demais. Talvez tenha se acostumado a calar o que grita dentro de você, mas não precisa mais ser assim. Existe um novo jeito de viver, com leveza, com confiança, com entrega, com fé de que você pode ser quem é diante de Deus e ainda assim ser profundamente amado. O que te pesa hoje não precisa ser teu para sempre. O que te isola hoje pode se transformar em ponte. A dor que você aprendeu a esconder pode ser a chave para um encontro verdadeiro com aquele que te entende como ninguém. E quando você se entrega por inteiro, é ali que a solidão começa a perder seu espaço. Porque ser aceito de verdade cura,
e Jesus já decidiu te aceitar antes mesmo de você tentar se explicar. Fica comigo até o final deste vídeo, porque nos próximos minutos você vai entender como esse tipo de entrega emocional pode transformar completamente a sua relação com Deus e curar feridas que você carrega há anos. Vamos aprofundar essa jornada de fé e acolhimento juntos. Se você tem sentido esse peso emocional e está buscando alívio verdadeiro, o que vem a seguir pode ser a resposta que você tanto esperava. E se essa mensagem já começou a tocar teu coração, comenta aqui com uma frase: "Eu creio em seu poder, Jesus." Seu comentário pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. Há momentos em que o coração se agita, buscando por algo que nem ele sabe explicar. Uma companhia que cure o vazio, uma presença que alivie o silêncio, um olhar que entenda sem precisar perguntar. E na pressa de preencher essa ausência, muitos se lançam em busca de pessoas, palavras, distrações, qualquer coisa que pareça aliviar, ainda que por pouco tempo, o incômodo que vive por dentro. Mas há uma realidade espiritual que não se impõe, mas se revela com ternura. A ansiedade por companhia muitas vezes não nasce da ausência dos outros, mas da ausência de um amor que ainda não foi verdadeiramente recebido. É como tentar construir uma casa sem antes ter o alicerce, como querer acolher o mundo inteiro quando a alma ainda está vazia de si mesma. Jesus ensina com mansidão que antes de sair correndo para encontrar algo fora, é preciso parar e abrir espaço por dentro. Ele não te repreende pela tua sede de afeto, nem pelas buscas que já fez. Pelo contrário, ele olha com amor para o teu coração e diz, com paciência, que há algo que você precisa aprender antes de tudo: receber. Sim, receber. Parece simples, mas é o passo mais negligenciado por quem está ferido. Muitas pessoas aprenderam a correr, a conquistar, a lutar, a tentar, mas nunca aprenderam a receber. Nunca pararam tempo suficiente para deixar o coração ser preenchido pelo amor que não exige esforço, nem prova, nem máscara. O amor que simplesmente vem de Deus e te envolve onde você estiver, como você estiver. Esse amor não é barulhento. Ele não chega com euforia. Ele não se exibe, mas quando entra, transforma, porque ele toca onde mais dói. Ele entra onde mais se teme. Ele alcança os lugares que ninguém mais conseguiu alcançar. E é por isso que ele é essencial antes de qualquer outra coisa. O amor do Pai não é complemento, é fundação. Não é extra, é base. Quando você recebe esse amor, algo muda. A carência deixa de ser desespero, a busca deixa de ser urgência, o coração desacelera, a alma respira, porque você percebe que não está mais tentando conquistar algo para se sentir amado. Você já é amado, e isso muda completamente a forma como você se relaciona com os outros. Porque o amor que você compartilha agora não é um grito por atenção. É um transbordar de algo que já está cheio dentro de você. Jesus não quer apenas te dar amor como um presente. Ele quer te ensinar a viver dentro desse amor, a descansar nele, a se curar nele. Porque ele sabe que quando esse amor se torna verdade dentro de você, a solidão perde o domínio. Não porque você passou a ter mais gente por perto, mas porque você parou de depender da presença dos outros para se sentir inteiro. É um processo, e como todo processo, exige entrega, exige silenciar a correria, parar de buscar no mundo o que só pode ser encontrado em Deus. Requer paciência, porque a alma acostumada ao barulho vai resistir ao silêncio. Mas é nesse silêncio que a cura começa. É quando você para de correr e começa a abrir o coração que o verdadeiro amor entra. Não é sobre merecimento. É sobre disponibilidade. Não é sobre esforço. É sobre entrega.
Deus não quer que você se esgote tentando preencher algo que Ele já quer preencher com a própria presença. E quando você começa a permitir esse amor, você entende que sua vida não precisa girar em torno de conquistas para se sentir digno. Porque já é amado, já é conhecido, já é suficiente. E quando o amor verdadeiro habita, o desespero vai embora. Você já não busca para se completar, busca para compartilhar. Já não corre para encontrar alguém que te entenda, porque já se sente compreendido pelo Criador. E essa paz, que nasce da aceitação divina, muda tudo. Muda a forma como você vê a si mesmo. Muda a forma como você se relaciona. Muda a forma como você vive. A ansiedade que te acompanhava começa a se dissolver. As comparações perdem força, a urgência se transforma em serenidade. E aos poucos, o que antes era um coração carente se torna um coração cheio. Cheio do que é verdadeiro, eterno, inabalável. Porque o amor que vem de Jesus não se fragmenta com o tempo, não se perde com a ausência dos outros, não diminui com os dias difíceis. Ele permanece, ele sustenta, ele envolve. E é quando você se permite ser amado assim, sem reservas, que você entende o que é viver de dentro para fora. E esse entendimento muda sua trajetória, porque você passa a caminhar não mais com medo de estar só, mas com a certeza de que é profundamente amado e que esse amor basta, não como um consolo, mas como um fundamento. Uma rocha firme em que você pode repousar, sonhar, amar e seguir. Se você se sente amado ou amada por Deus, comenta aqui algo marcante que você aprendeu com os ensinamentos dele sobre amor e entrega. Sua palavra pode trazer luz para alguém que está se sentindo perdido hoje. Há um tipo de solidão que não tem a ver com estar só. É um silêncio que não se mede pelo número de vozes ao redor, mas pela ausência de quem você é, de fato, dentro dos lugares onde está. Você pode estar cercado por pessoas, envolvido em 1000 conversas, e ainda assim sentir um vazio profundo por dentro. E muitas vezes, esse vazio vem de um lugar muito específico, da tentativa constante de esconder quem você realmente é. Jesus te ensina, com uma ternura firme, que o caminho para vencer a solidão passa, necessariamente, pela verdade. Não a verdade como imposição, mas como liberdade. A liberdade de ser, de se apresentar como é, de não precisar se moldar o tempo todo para caber em expectativas que não nasceram de você. Porque o disfarce pode até conquistar companhia, mas nunca constrói conexão real. E é a conexão real que cura. Você não precisa fingir, não precisa exagerar virtudes, esconder fraquezas, maquiar suas dúvidas ou forçar uma força que não sente. Não precisa parecer invencível, porque Deus não se impressiona com aparência. Ele se move na autenticidade. Ele conhece você em níveis que você ainda está aprendendo a perceber. E mesmo assim te ama, te aceita, te convida. A dor de esconder-se é sutil, mas constante. Ela te obriga a sorrir quando quer chorar, a concordar quando quer dizer não, a se calar quando sua alma está gritando. Essa dor adoece aos poucos, esvazia a esperança, mina os relacionamentos, porque, no fundo, por mais que os outros estejam por perto, você sabe que não é você quem eles conhecem, é o personagem que você criou para ser aceito. Mas e se você começasse a se mostrar de verdade, com sua fé, mesmo que imperfeita, com seus medos, mesmo que ainda não resolvidos, com suas histórias, mesmo que incompletas? O mundo talvez não entenda de imediato. Algumas pessoas talvez se afastem, mas outras vão chegar. Pessoas que não estão interessadas no que você finge ser, mas no que você realmente é. E aí, o que parecia solidão começa a se tornar liberdade. Jesus quer que você saiba que você é visto. Com todas as camadas, com todas as cicatrizes, com todas as intenções. Ele te vê, te conhece e ainda assim te convida para perto. Isso, por si só, já deveria curar o medo,
Porque se aquele que te conhece por completo não se afasta, então ninguém mais precisa de uma versão editada de você para te amar. Ser autêntico não é ser perfeito, é ter coragem de ser inteiro. É abrir espaço para que as pessoas se aproximem da sua verdade, não da sua performance. E isso não é fácil, especialmente para quem passou muito tempo tentando se encaixar. Mas quando você começa esse processo, algo novo acontece. A paz interior começa a crescer, porque você já não está mais vivendo dividido entre o que é e o que mostra. E essa paz vai preenchendo os lugares antes ocupados pela solidão. Porque a solidão não sobrevive onde há verdade, onde há entrega, onde há vulnerabilidade sincera, onde há comunhão real e não superficial. As relações ganham profundidade, os diálogos ganham sentido, e a vida que antes parecia tão solitária passa a ser vivida com alma. Permitir-se ser conhecido de verdade é um ato espiritual. É confiar que você foi criado com intenções divinas, com propósito, com beleza própria. É saber que você não precisa competir para valer, nem esconder para ser amado. É viver com o coração limpo e a consciência tranquila. É sair da defensiva e permitir que o amor chegue. Porque o amor só chega de verdade quando encontra a verdade. Deus não força portas trancadas, mas quando você começa a abrir as suas, mesmo que só um pouco por vez, ele entra. E quando ele entra, você percebe que a presença dele basta para sustentar até os dias em que ninguém mais parece ver você. Porque ele vê, ele sempre viu, ele conhece e escolhe permanecer. Esse é o início da cura, o começo do fim da solidão. O primeiro passo de um caminho onde você já não precisa mais representar, onde a autenticidade se torna ponte, onde a verdade te aproxima de quem realmente importa, onde você aprende que viver é mais leve quando não há máscaras. Se você acredita que Deus vai te usar poderosamente hoje para um início de cura, digite nos comentários: eu creio que o meu Deus é um Deus de cura. Declare com liberdade e fé aquilo que você carrega na alma. Sua verdade pode tocar alguém a se encorajar a declarar aquilo que estava preso. Às vezes, o que nos isola do mundo não é a ausência de pessoas, mas o excesso de cicatrizes. A dor que não foi tratada, os ressentimentos que acumulamos com o tempo, as palavras não ditas e os silêncios que machucaram mais do que gritos. A solidão, muitas vezes, é a consequência de um coração que aprendeu a se proteger demais e acabou se isolando. Há feridas que foram profundas demais, pessoas que decepcionaram, promessas que foram quebradas, confianças que foram traídas. E por mais que lá no fundo você deseje conexão, companhia, afeto, há algo dentro de você que sempre levanta uma parede. Algo que diz: não se aproxime. Como se, ao manter uma distância segura, você pudesse evitar novas dores. E, de certa forma, isso funciona. Mas também te impede de viver, impede de ser alcançado. Jesus te ensina que há um outro caminho. Que a cura é real, possível e mais próxima do que você imagina. Que as dores não precisam ser negadas nem ignoradas, mas entregues. Ele não te cobra pressa, nem força. Ele só te convida a começar a olhar com compaixão para o que te afastou, começar a reconhecer que, talvez, você ainda esteja reagindo com base em uma dor antiga, começar a permitir que o amor volte a tocar os lugares que você achava que estariam para sempre trancados. Perdoar não é fácil, não é automático, não é uma decisão que se toma da boca para fora, mas é uma escolha de liberdade. É soltar o peso. É decidir que aquela ferida não vai mais definir como você se relaciona. Que o passado não vai mais determinar a sua capacidade de confiar no presente. E aos poucos, essa escolha começa a transformar o seu interior. Você começa a respirar com mais leveza. Começa a ver beleza onde antes só via risco. Começa a escutar de novo, a olhar nos olhos de novo, a acreditar de novo.
E o que antes era um campo minado de defesas emocionais começa a se tornar um terreno fértil para novas conexões. Porque o coração curado sabe receber, sabe acolher, sabe permanecer. Há um momento em que você entende que se fechar não é segurança, é prisão. E que por mais que a solidão pareça um refúgio, ela não alimenta a alma. O que alimenta é o amor, é o toque sincero, é a amizade que cresce devagar, mas firme, é a palavra que chega na hora certa, é o abraço que não exige explicação, mas para viver tudo isso é preciso curar o que impede, curar o que afasta. Você não precisa resolver tudo de uma vez, não precisa forçar sorrisos, nem se empurrar para dentro de relacionamentos que ainda te assustam. Só precisa começar permitindo que Deus te toque onde mais doeu. Permitir que Ele te mostre que existe vida depois da mágoa, existe alegria depois da decepção, existe conexão depois da solidão, existe esperança depois do medo. Jesus te convida a confiar de novo. Não por ingenuidade, mas por fé. Fé de que o amor verdadeiro ainda existe. Fé de que você pode ser amado sem precisar se defender o tempo todo. Fé de que o que foi quebrado pode ser restaurado. E mais do que isso, pode ser transformado em testemunho, em sabedoria, em força interior. A solidão não é o seu destino. Ela é uma estação que pode passar. Ela é a consequência de dores que ainda estão esperando para serem tratadas. E quando você se permite esse cuidado, quando se entrega ao processo da cura, algo profundo muda. O coração, antes fechado, começa a abrir janelas, começa a deixar a luz entrar, começa a sentir de novo, e nessa abertura você começa a acolher. Começa a ser um lugar seguro para os outros também, porque um coração que aprendeu a perdoar também aprendeu a escutar. Um coração que foi curado passa a ser instrumento de cura, e a solidão, tão presente antes, começa a desaparecer. Não porque você se cercou de gente, mas porque você permitiu que o amor verdadeiro te alcançasse e transbordasse. Algumas feridas não se curam no tempo que o mundo exige, mas se curam no tempo que Deus estabelece. Há processos que são silenciosos, íntimos e cheios de lágrimas escondidas, e ainda assim são sagrados. São nesses momentos, quando você se entrega com sinceridade, que você percebe que nunca esteve só, que sempre houve uma mão estendida, esperando apenas que você aceitasse ser cuidado. Porque Jesus não passa pela sua dor. Ele habita com você, dentro dela, até que a dor se transforme em paz. Então respira, solta, abre espaço, permita-se sentir de novo, permita-se confiar de novo, permita-se viver curado. Você não foi feito para se esconder das pessoas. Você foi feito para se conectar, para acolher, para amar. E tudo isso começa quando você se permite ser tocado pelo amor que cura. Se esse texto falou com você de alguma forma, se você sentiu esse toque de cura, comenta aqui nos comentários como você acredita nos ensinamentos de Jesus. E não esquece de deixar seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ser tocadas por esse amor. Você não está só. Mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que sua casa esteja silenciosa e seu telefone não toque, há uma presença maior, e há também uma multidão de corações espalhados pelo mundo que caminham na mesma direção que você. Uma família invisível de fé, unida não por sangue, mas por algo ainda mais profundo, por uma mesma esperança. A comunhão espiritual não se mede por proximidade física, ela se revela no invisível. É quando você dobra o joelho para orar e, sem saber, outros dobram também. É quando você ergue o pensamento para o alto e, em algum canto do mundo, alguém faz o mesmo. É quando sua alma se sente fortalecida por algo que não entende, mas que te alcança. Como se houvesse um sopro de fé vindo de longe, vindo de alguém que talvez você nunca conheça, mas que carrega a mesma essência que você.
Jesus te ensina a valorizar essa comunhão, a enxergar além dos laços sociais e físicos. Ele te mostra que existe um outro tipo de conexão, a que se constrói no espírito, essa ligação que atravessa distâncias, que não precisa de encontros marcados, que não depende de palavras, mas que existe com intensidade. Porque no reino, o que une não é o lugar onde você mora, mas o coração que você tem. Não é o que você veste, mas o que você crê. E quando você começa a perceber isso, começa também a experimentar um outro tipo de consolo. Um consolo silencioso, mas presente. Um conforto que vem do saber que você faz parte de algo maior, muito maior. Não é mais sobre estar sozinho ou não, mas sobre estar inserido em uma comunhão viva, sobre reconhecer que mesmo que os olhos não enxerguem, a alma sente. Você não caminha sozinho. Há irmãos e irmãs que também choram com suas lutas, que também enfrentam dias de incerteza, que também clamam por respostas, se reerguem depois das quedas e renovam a fé dia após dia. Há quem esteja passando por dores parecidas com as suas, e há quem esteja mais forte agora, mas que já esteve fraco também. E isso cria um laço, um elo espiritual, uma rede invisível de apoio e empatia. Quando você encontra, mesmo que uma única pessoa com quem compartilhar a fé, algo dentro de você se fortalece. Porque a comunhão espiritual tem esse poder. Ela aquece, ela confirma, ela sustenta. Às vezes basta uma conversa verdadeira, uma oração em conjunto, uma palavra lançada no tempo certo. Às vezes é um abraço, mesmo que virtual. Às vezes é o silêncio entre dois que creem e que se entendem sem dizer muito. A comunhão espiritual não é feita de multidões, é feita de unidade, de propósitos em comum, de almas que se reconhecem em meio ao caos. E quando você cultiva isso, mesmo que em poucas pessoas, mesmo que de forma sutil, você percebe que a solidão começa a se desfazer, porque o coração encontra um lar. E esse lar não precisa ser um lugar físico. Ele pode ser um encontro de espíritos em harmonia. Você foi feito para pertencer, para fazer parte, para ser acolhido e também para acolher. E Jesus não apenas te mostra esse caminho, ele caminha com você até que você encontre essa conexão. Ele prepara os encontros, os recomeços, as pontes que ligam você a outros que também estavam à procura. E quando isso acontece, é como se algo dentro de você respirasse fundo e dissesse: agora sim, eu pertenço. Não ignore os pequenos gestos. Às vezes, é uma mensagem simples que chega no momento exato. Às vezes, é alguém que você nem imaginava, mas que se torna um companheiro de fé. Às vezes, é uma palavra que você escuta de um conteúdo como este e que toca sua alma. Esses momentos não são aleatórios, eles são respostas. São confirmações de que você faz parte dessa família de fé. E que essa família, mesmo invisível, é real. A comunhão espiritual cura, fortalece, reacende a fé que andava quase apagada. E, acima de tudo, ela nos lembra de que não estamos sozinhos nesse caminho. O Espírito que nos une é o mesmo. Ele nos conecta, nos move, nos sustenta. E por mais que a vida nos leve a lugares diferentes, o coração continua conectado por esse fio invisível que é o amor de Deus operando entre os seus filhos. Abrace essa comunhão. Permita que ela entre na sua rotina. Abra espaço para compartilhar sua fé com alguém, ainda que timidamente. Ore por pessoas que talvez nunca conheça. Agradeça pelas almas que Deus já colocou ao seu redor. E continue crendo que, mesmo nos dias mais silenciosos, há um movimento espiritual acontecendo, ligando você a outros, ligando você a Ele. Você é parte de algo maior. Não se esqueça disso. Quando a solidão tentar te convencer de que ninguém te entende, lembre-se, há muitos corações que sentem como o seu. Há uma família invisível de fé espalhada pelo mundo, e você é parte dela. E isso muda tudo. Se você se identifica com essa mensagem, deixe seu like.
Isso ajuda para que mais pessoas que talvez estejam se sentindo da mesma forma também sejam alcançadas e abracem essa comunhão espiritual. E se quiser, compartilhe nos comentários se esta mensagem está fortalecendo o seu coração. Há momentos em que a alma parece encolhida, o peito pesa, a mente silencia e a solidão se instala devagar, como quem vai ocupando espaço sem pedir licença. Você olha em volta e sente que ninguém percebe, que ninguém alcança, e a pergunta silenciosa surge: será que alguém vê o que estou sentindo? Mas há um caminho, quase invisível aos olhos apressados, que muda tudo. Um caminho que começa quando você decide olhar para fora, quando você, mesmo cansado, decide amar alguém, quando estende a mão, mesmo com o coração apertado, quando oferece consolo, mesmo tendo também suas dores. É aí que algo acontece. Um tipo de luz começa a brotar por dentro. Não porque tudo se resolveu, não porque você ficou bem de repente, mas porque o amor começou a circular através de você. E quando o amor flui, ele limpa, ele aquece, ele alivia. Você se dá conta de que não está sozinho. Não porque alguém veio correndo te socorrer, mas porque, ao servir, você percebe quantas pessoas também carregam dores silenciosas, lutas diárias, esperanças frágeis. E então, no meio dessa troca, que na verdade é uma entrega, você se encontra. Porque servir não é sobre esquecer de si, é sobre lembrar que há mais, que há vida além da dor, que há consolo em consolar, que há força em apoiar, que há cura em amar. Servir é um movimento espiritual, é quando você se torna resposta, é quando você entende que não é apenas um ser que precisa ser ajudado, mas também alguém que pode ser instrumento. E quando você se vê assim, a visão muda, o foco muda, o coração muda. Você já parou para notar como os momentos mais cheios de significado da sua vida foram aqueles em que você se esqueceu de si mesmo para cuidar de alguém? Talvez tenha sido uma conversa, um abraço, uma escuta atenta. E mesmo que a dor ainda estivesse ali, havia um certo alívio, uma certa paz que vinha dessa entrega. Isso não é coincidência, isso é propósito. Muitas vezes, o que parece vazio não é falta, é espaço. Espaço para algo novo entrar. E quando você preenche esse espaço com generosidade, com atenção, com presença, ele não só se enche, como transborda. E nesse transbordar, você também recebe. Recebe sentido, recebe consolo, recebe um novo olhar sobre si e sobre o mundo. Servir é se conectar com a dor do outro sem negar a sua. É estender a mão sem ter todas as respostas. É caminhar junto, sem saber o destino final. É simplesmente estar. E isso, por si só, já transforma tudo. Às vezes, o remédio para a alma não está em esperar ser amado, mas em escolher amar. Não está em esperar companhia, mas em ser companhia. Não está em receber palavras certas, mas em oferecer silêncio acolhedor. É nesse movimento que o amor ganha corpo, ganha forma, ganha vida dentro de você. Jesus te ensina isso todos os dias, te chama a ser ponte, ser colo, ser presença. E ao atender esse chamado, você não perde, você se encontra. Porque há uma parte sua que só desperta quando ama, uma parte sua que só floresce quando se entrega, e uma paz que só se revela quando você se doa. Você não precisa estar inteiro para servir. Às vezes, é justamente nas rachaduras da alma que o amor mais puro consegue passar. É por ali que a luz entra, é por ali que você alcança o outro e também se reencontra. Há alguém hoje precisando exatamente do que você carrega. Pode ser um gesto simples, uma palavra leve, uma escuta sem julgamento. E você pode ser resposta. Você pode ser cura, você pode ser consolo. Não subestime o poder que há em servir com sinceridade. Não despreze os pequenos atos, porque aos olhos do céu, nada que é feito com amor é pequeno. Tudo que parte do coração tem um eco eterno.
Tudo que nasce da entrega tem um fruto que você muitas vezes só colhe depois. E mesmo assim, vale a pena. Quando você serve, você planta. Planta em você e planta no outro. E com o tempo, essa semente rompe o solo duro da solidão e brota como esperança, como propósito, como uma resposta silenciosa de Deus dizendo: eu ainda estou aqui e estou te usando. Sirva, mesmo com o coração cansado. Sirva, mesmo com dúvidas. Sirva, mesmo quando parecer que não faz sentido. Porque no meio do servir, você será servido de algo que o mundo não pode oferecer: sentido. E sentido cura, acalma, renova. Por favor, deixe o like para que esta mensagem de renovo alcance mais pessoas que precisam ouvir isso agora. E nos comentários escreva: hoje eu me renovo. Isso vai levar esperança para outros corações que também estão buscando servir e se reencontrar. Há uma diferença silenciosa, mas profunda, entre acreditar e caminhar junto. Acreditar em Jesus pode começar com uma palavra ou um gesto, pode brotar no meio de uma dor, no clamor de uma oração solitária ou em um momento de silêncio que toca fundo. Acreditar é como acender uma vela no escuro. É o início da luz. Mas caminhar com Ele é deixar que essa luz guie cada passo. Caminhar com Jesus é permitir que Ele esteja nas entrelinhas do seu dia. É abrir a porta do coração de manhã, antes mesmo de levantar da cama, e sussurrar: fica comigo hoje. É incluí-lo nas conversas que você tem consigo mesmo, nas decisões que parecem pequenas, nas dúvidas que você nem sabe nomear. É permitir que ele entre, não só nos momentos de oração, mas nos momentos em que você está cansado demais para orar. Muitos acreditam, mas ainda vivem como se estivessem sozinhos. E essa solidão não vem da falta de fé, mas da ausência de comunhão. Porque é possível crer e ainda não se sentir acompanhado. É possível dizer que confia, mas seguir com o coração trancado, como se Jesus fosse apenas uma ideia e não uma presença. Mas quando você decide caminhar com Ele, tudo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A rotina ganha outro sentido. As pequenas coisas ganham profundidade. O silêncio já não é tão vazio, porque você aprende a escutar o sussurro da companhia dele, até no barulho da vida. E os momentos difíceis continuam difíceis, mas já não são mais solitários. Jesus não força a presença, ele espera ser convidado. Espera que você o inclua, que o envolva, que o deixe estar. E quando isso acontece, quando você realmente permite, algo em você se acomoda. Como quem finalmente encontra um lugar seguro para repousar o coração. A caminhada com ele é leve, mesmo que o caminho seja duro, porque você sabe que não precisa carregar tudo sozinho. Ele não tira o chão, mas ensina você a andar sobre ele com fé. Não tira as pedras, mas te mostra como não tropeçar. Não evita os ventos, mas te ensina a permanecer firme, mesmo quando tudo parece balançar. E aos poucos, você vai percebendo que os momentos mais marcantes da sua vida não foram quando tudo estava bem, mas quando, mesmo no caos, você sentia paz. E essa paz só vem quando a presença está ali, mesmo invisível, mesmo quieta, mesmo sem resposta imediata. Caminhar com Jesus é trazer Ele para perto o tempo todo. É conversar com Ele no trânsito, pedir consolo antes de dormir, agradecer no meio do trabalho, buscar direção nas dúvidas simples. É aprender a sentir que Ele está, mesmo quando tudo diz o contrário. Você foi criado para a comunhão, primeiro com Ele, depois com os outros. Mas é na comunhão com Ele que as outras relações ganham sentido, porque é dele que flui o amor que cura, a paciência que acolhe, a sabedoria que orienta. É nele que você aprende a se amar, e assim, a amar de verdade os outros também. Talvez você tenha passado tempo demais tentando viver com base só na sua força, mesmo crendo.
Talvez tenha sentido que algo ainda faltava, mesmo sabendo que ele existe. Isso acontece quando a fé para no ponto da crença, mas não avança para o ponto da caminhada. E essa caminhada é feita dia a dia, passo a passo, mesmo com tropeços, mesmo com pausas. O importante é não parar, é não desistir de chamar por ele, é não deixar que a pressa ou a dor te afastem da presença dele. Porque não há lugar seguro fora dessa presença, e não há vida plena sem essa companhia. Caminhar com Jesus é como respirar com consciência. Você sabe que precisa dele o tempo todo, mas é quando se dá conta disso que realmente começa a viver. É quando você o convida a entrar não só na sua fé, mas na sua rotina, nas suas emoções, no seu jeito de ver o mundo, que a transformação começa. Não como um raio que muda tudo num instante, mas como uma brisa constante que vai moldando, suavizando, realinhando. Ele quer caminhar com você, quer estar nos seus dias comuns, quer estar nos detalhes, quer estar nas decisões que parecem simples, mas que impactam profundamente a sua jornada. Porque ele não quer ser um conceito, quer ser companhia. E quando essa companhia se torna real, tudo muda. Até o silêncio muda. Até a espera ganha propósito. Até o sofrimento se torna caminho de cura. Porque você sabe que não está andando sozinho, e isso basta para continuar. Não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda para que mais pessoas também encontrem consolo e direção nessa caminhada com Jesus. E compartilha nos comentários algo que te inspira, que te fortalece ou que você carrega no coração. Juntos, formamos uma comunidade que caminha mesmo à distância, na mesma direção. Solidão. Uma palavra pequena, mas com um eco profundo. Quem já a sentiu sabe. Não é apenas a ausência de pessoas. É um silêncio por dentro, um vazio que nem a presença de muitos consegue preencher. A solidão, quando se instala, transforma até os dias mais iluminados em paisagens nubladas. Ela nos isola não apenas dos outros, mas de nós mesmos. Mas o que talvez você ainda não saiba é que existe um caminho de libertação. Um caminho onde a solidão não apenas é vencida, ela perde a morada. Porque Jesus não veio apenas para consolar quem se sente só. Ele veio para ensinar como viver de um jeito onde a solidão não encontra mais espaço. Jesus te ensina que a cura da solidão não está em preencher a vida de barulho, mas em cultivar presença. E não qualquer presença, a dele. Ele te mostra que a verdadeira companhia não começa do lado de fora, mas no íntimo da alma. Que a comunhão mais profunda é aquela que começa no secreto, quando você decide parar de correr atrás de reconhecimento humano e começa a se permitir ser visto por Deus, por inteiro, sem máscaras, sem defesas, sem medo. Quando você entende que Jesus te conhece por dentro e mesmo assim te ama completamente, algo se quebra dentro de você. A mentira de que você precisa conquistar amor para ser digno dele. O coração começa a respirar mais leve, porque agora ele se sabe aceito, não por aquilo que faz, mas por quem é, e essa é a primeira libertação, a liberdade de ser, a liberdade de parar de tentar se encaixar para pertencer. Jesus também te ensina que a solidão é muitas vezes alimentada pelas vozes que você escuta, vozes que te acusam, vozes que te comparam, vozes que te fazem acreditar que ninguém se importa. Mas ele, com mansidão, te convida a trocar essas vozes pela voz dele, uma voz que não grita, mas guia, que não pressiona, mas cura, que não cobra, mas chama. E ao ouvir essa voz, você começa a se desligar das mentiras e se reconectar com a verdade de que você é amado, a verdade de que você nunca esteve só. Apenas se esqueceu disso por um tempo. Outro ensinamento libertador de Jesus é que não há comunhão verdadeira sem autenticidade. Fingir ser alguém que você não é, só para agradar, só aprofunda o abismo da solidão. Mas quando você se permite ser verdadeiro,
com Deus e com os outros, algo começa a mudar. Você se torna ponte, você se torna acolhida. Você atrai para perto aqueles que também estavam se sentindo sós. E juntos, na verdade compartilhada, vocês formam laços reais. A solidão não sobrevive onde há verdade, onde há amor sem disfarce, onde há espaço para ser e permitir que o outro seja também. E Jesus te mostra que, às vezes, o que mais aprisiona não é a ausência, mas as feridas não tratadas. Mágoas, decepções, traumas, tudo isso constrói muros. E esses muros, aos poucos, afastam o mundo. Mas ele entra nos seus lugares feridos com cuidado. Ele não invade. Ele toca com gentileza. E quando você o deixa curar, o que era isolamento vira abertura. O que era peso vira caminho. O que era dor vira ponte. E assim, você aprende que perdoar é libertar o coração para amar de novo, confiar de novo, se entregar de novo. Jesus também te revela um segredo precioso. Às vezes, você só precisa parar de buscar desesperadamente por companhia e aprender a receber. Receber primeiro o amor dele, um amor que não falha, que não depende do seu desempenho, que não vem com condições. E quando esse amor enche seus espaços mais vazios, você já não precisa correr atrás de gente para se sentir completo. Porque agora você compartilha ao invés de implorar. Você transborda ao invés de mendigar. E no fim, ele te ensina que servir pode ser uma cura poderosa. Quando você decide olhar além de si, quando oferece presença a alguém, quando escuta, consola, abraça, você descobre que pode ser resposta à solidão do outro. E nesse ato de amar, você é amado. No movimento de estender a mão, você também se encontra, a dor diminui. O vazio perde sentido, a vida ganha cor. Então, sim, Jesus te ensina como se livrar da solidão. E o mais belo é que ele não te ensina apenas com palavras. Ele te guia com a própria presença. Caminha ao seu lado, te acompanha nos dias bons e nos dias difíceis. E quando você finalmente entende isso, a solidão perde o poder de te dominar. Porque agora você sabe que há alguém com você. Sempre. A solidão talvez ainda bata à porta de vez em quando, mas você não a deixa mais entrar para morar. Porque agora há presença, há comunhão, há verdade, há amor, há Jesus. E onde ele está, a solidão não encontra espaço para permanecer. Se essa mensagem falou com você, se ela trouxe luz ou consolo, não guarde só para você. Deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais corações que também precisam ouvir essa verdade. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber outras mensagens como essa, que aquecem a alma e fortalecem a sua fé em Deus. E se você conhece alguém que pode estar se sentindo sozinho, compartilha essa palavra. Você pode ser exatamente o instrumento que Deus quer usar para tocar essa vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre.